Meus irmãos, bom dia aos amigos de perto, aos membros dessa igreja, aos amigos distantes, aqueles que são membros de outras denominações. Que Deus os abençoe. A nossa oração nessa manhã, nessa devocional, com a igreja vazia nesse momento, é que Deus esteja guardando cada um dos irmãos. Essa semana eu recebi uma mensagem, uns versículos que vieram no momento de aflição, de preocupação, como tem sido para muitas pessoas nesses dias, e eu resolvi estudar, ler um pouco esses textos que me vieram, para poder compartilhar nessa devocional com os irmãos. Esse texto, ou esses versículos, ficam na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Eu não sei o horário que você vai assistir essa devocional, mas se você puder, assista com a Bíblia aberta. Se você tiver uma caneta, você anote, faça isso. Segundo aos Coríntios 4, 7, 8 e 9 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo escreve as cartas a uma igreja, a igreja de Corinto, é uma igreja que tinha seríssimos problemas, uma igreja que até mesmo diminuía a autoridade de Paulo. Paulo sofria por ser um proclamador do Evangelho, sofria por parte dos judeus, sofria por parte da perseguição dos romanos, sofria também tendo que corrigir e resolver problemas internos da igreja. Quando Paulo vai dizer aqui no versículo 7, temos, porém, esse tesouro aqui diz respeito àquilo que ele vem falando do versículo 1 até o versículo 6, que é a proclamação do Evangelho, é o poder do Evangelho, é viver e falar aquilo que Jesus Cristo ensinou, é sobre Jesus Cristo salvar o pecador. De maneira bastante resumida, tesouro é isso. Aquela pérola de grande valor, pregar o reino de Deus, vivenciar a vontade do Senhor. E Paulo vai dizer que esse tesouro, ele vem em vasos de barro. Muito possivelmente ele tem em mente ali aqueles utensílios de cerâmica muito frágeis, usados na época. Então esse grande tesouro, essa proclamação, essa verdade que deve ser vivida e falada, é levada justamente por pessoas frágeis, falhas, pequenas, que sofrem, que são alvos de aflição. E ele vai falar então, a partir do versículo 8, o que se passa. Versículo 8 vai dizer: em tudo somos atribulados. E a ideia aqui é de, por todos os lados que você veja, tem dificuldades, é perturbação, é incômodo. É como se estivesse ali num cubículo muito pequeno, que quase lhe chega a faltar o fôlego. Eu queria que você tivesse uma ilustração em mente, que são daqueles lutadores que estão num ringue, quando um dos lutadores está ali prevalecendo e joga os lutadores, um joga o outro ali nas cordas, no canto do ringue, E então há aquele momento de sufoco mesmo, que por todos os lados vêm os golpes. Mas ele vai falar aqui que apesar disso, porém, não há angústia. Ainda existe a oportunidade de respirar, ainda existe o fôlego que pode ser usado. Quer dizer, as lutas vêm de todos os lados, como se fosse um esmagar em cima da pessoa, mas ele ainda tem fôlego para continuar lutando. Vai continuar dizendo aqui no versículo 8, perplexos, porém não desanimado. A ideia de perplexo aqui é de perdido, sem saber para onde ir, está tão cercado que ele não sabe que caminho tomar. Essa palavra aqui, lá nos tempos antigos, um dos usos era quando uma pessoa era perseguido por credores.
e ele não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Então, mas não desanimados, ainda tem vida, ainda não perdeu a vida. Talvez não se saiba que caminho tomar naquele momento, mas ainda existe vida. Ele vai continuar dizendo aqui: perseguidos, porém não desamparados. Perseguidos, porém não desamparados. A ideia da palavra perseguido aqui é como se a pessoa estivesse sendo caçado como um animal. É assim que Paulo muitas vezes se sentia enquanto um proclamador, um apóstolo, aquele que levava as verdades de Jesus, perseguido por todos os lados, por judeus fanáticos ali, os fariseus, pelos romanos, até muitas vezes por falsos mestres dentro da igreja. Mas ele vai dizer: não desamparados. A ideia é de que, apesar de tudo isso, aquele que quer e deseja viver como Cristo ensinou, jamais estará sozinho. A promessa de Deus é estar com o seu povo. A promessa de Jesus Cristo é estar com o seu povo todos os dias. Então, mesmo que se sinta perseguido, sufocado, não se está sozinho. E o último termo que o Paulo vai usar aqui, abatidos, porém não destruídos. E a ideia de abatido aqui é quando uma pessoa é derrubada, prostrada pelo oponente. Quando no momento de luta, ou usando uma espada, usando os próprios punhos, o lutador joga o oponente no solo, no chão. Assim muitas vezes nos sentimos nós, como que vergados, subjugados pelas lutas, pelas aflições. No entanto, ele vai dizer: não destruídos. Isso não vai levar o Filho de Deus ao fim. Isso não vai destruir os filhos de Deus. Irmãos, que tesouro é esse? É tentar, acima de tudo, agradar a Deus, viver de acordo com a vontade do Senhor, proclamar a mensagem do Senhor, viver de acordo com a vontade de Jesus Cristo para as nossas vidas, pautado pelo Evangelho. É proclamar e falar que Jesus Cristo salva. Esse é o tesouro. Esses vasos de barro somos nós mesmos, fracos, frágeis, falhos, muitas vezes com todos os olhares e dedos apontados, procurando a menor falha que você puder ter. São as lutas e dificuldades pressionando-nos, jogando contra as cordas. Mas saiba que ainda existe fôlego, saiba que ainda existe a presença de Deus, saiba que ainda existe vida que Jesus Cristo nos dá. Por isso Paulo vai dizer que nós passamos por todas essas coisas, mas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Se em algum momento dessa semana você se sentiu assim, sufocado, pressionado, sozinho, desamparado, até mesmo perseguido, saiba que você não será destruído, saiba que você não está sozinho, saiba que ainda existe vida, porque Deus está conosco. Isto é válido, e isso é importante dizer agora, para aquele que quer viver segundo a vontade do Senhor, aquele que quer e deseja proclamar o Evangelho. Esses, apesar de toda a sorte que vem de todos os lados,
motivos para entristecer. Ele sabe que a presença de Deus o fortalece. Pense nisso nessa semana. Deus te abençoe, Deus sustente a sua vida. Por mais que você se sinta prostrado, o Senhor te coloca de pé para continuar vivendo segundo a vontade dEle e proclamando a vontade dEle expressa no Evangelho. Nós vamos orar pedindo que Deus te abençoe. Amado Deus, guarda, cuida, abençoe, proteja, Senhor Deus, fortaleça, Senhor Deus, aqueles que estão, porventura, preocupados, ansiosos, aflitos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe. Se você quiser colocar seu pedido de oração nos comentários, fique à vontade. Se você quiser compartilhar as devocionais, fique à vontade para fazê-lo também. Deus te abençoe e fortaleça em nome de Jesus. Um grande abraço.